até porque o torcedor não é imbecil, num ataque que tem Michael, Juninho Azerbaijão, Cebolinha, abrir negociação para o Pedro parece até uma palhaçada, né, com o torcedor. Se fosse uma negociação, ofereceram 25 milhões de euros pelo Pedro, ofereceram 30 milhões de euros pelo Pedro, aí tudo bem, aí legal, mas dizer ali para o Mauro César Pereira que negociaria por 15 milhões de euros o melhor 9, ou um dos melhores 9 do futebol brasileiro, soou como uma idiotice, uma burrice e um amadorismo da diretoria do Flamengo. Outro que ficou muito desconfortável com a situação foi o treinador Felipe Luiz. Óbvio, imagina um bico que não chegou o Pedro no treino, sabendo que o Flamengo aceitaria e gostaria de negociá-lo, né? Aí, ontem, de acordo com o UOL, a visão do BAP foi levantada uma hipótese sobre a negociação do Pedro, sem que houvesse sequer pergunta, discussão ou proposta pelo jogador. Ou seja, não havia contexto. O clube já identificou a pessoa que trocou mensagens com o nosso Mauro César Pereira e trabalha para resolver o assunto internamente. De acordo com a leitura da cúpula rubro-negra, tratava-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado ao integrante do departamento de futebol, o que causou uma exposição desnecessária do Flamengo e do Pedro. Agora, outro jogador do Flamengo virou alvo, hein? Já era uma bola cantada, o Wesley. Todo mundo já sabia que no meio do ano propostas poderiam chegar, jogador valorizado, jogador de seleção brasileira também. E a Roma saiu na frente, Hernan? A Roma está na frente, assim, no sentido de buscar informações e definir o nome como um alvo, né? Essa informação eu pude confirmar e assim, já o nome dele é muito já falado, né? Ali na imprensa italiana mesmo, alguns colegas já noticiaram e, de fato, não há proposta ainda na mesa do Boto ou, do presidente, da direção do Flamengo, mas sabe-se que a Roma é o time que já definiu o Wesley como um alvo para fazer proposta, um dos times, né? Lembrando que o Boto deu entrevistas falando que é um jogador que naturalmente vai receber ofertas, como já vai chegar com a abertura da janela, mas a questão do valor, né? Tem que ver se a Roma vai ter bala aí de 30 milhões de euros para dar no Wesley. Foi o preço estabelecido pelo Flamengo, né? Tá podendo, tá com a situação financeira bem. Fico com a sensação, Lu, de que de repente por menos pode até dar negócio, dependendo do modelo de negociação. Mas é um jogador que está muito valorizado e a Roma quer sair na frente porque sabe que vai ter concorrência também, né? Tem o Varela, que também é um jogador bem utilizado pelo Felipe Luiz. Para contratar o colombiano Jorge Carrascal. Negociar com o clube russo não é fácil. O Flamengo está tendo dificuldades, mas está muito próximo desse desfecho positivo. O jogador espera apenas o ok para viajar ao Rio de Janeiro, mas é muito próximo mesmo. Nós vamos contar para vocês qual foi o avanço dessa vez. O Flamengo negocia com Jorge Carrascal e nós temos novidades sobre essa situação. A última atualização que a gente trouxe nos últimos vídeos o Flamengo estava negociando forma de pagamento com o Dinamo de Moscou. Chegou ok no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões de bonificação, beleza. Negociava a forma de pagamento. O Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento, andando mais uma casinha para poder fechar essa operação. Vene, como será a forma de pagamento? Calma, o Vene responde, em 3 parcelas, como o Flamengo havia sugerido. Mas agora o Dinamo de Moscou, que é da Rússia, está pedindo garantias bancárias ao Flamengo. Está pedindo garantia bancária. Mas, Vene, por que isso está acontecendo? E eu perguntei a pessoa por conta de embargos. Foi o que a pessoa me respondeu, não deu muitos detalhes. Lembrando que é um clube da Rússia, a gente sabe muito bem como é que está a situação no país, por conta de toda essa situação envolvendo o extracampo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Flamengo já tem, ok, do jogador, que inclusive está extremamente ansioso para jogar no Flamengo, esperando apenas o ok para viajar ao Rio de Janeiro. O Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou no valor,
O Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou na forma de pagamento e agora está aí apresentando, correndo atrás para apresentar as garantias bancárias pedidas pelo time russo para poder fechar essa contratação tão importante nessa janela de transferência, tendo em vista que o Flamengo não vai ter o Pulgar. Agora sim vou falar do Pulgar. Durante 3 meses, que será o tempo de recuperação dele pós-cirurgia no pé direito, não tem mais o Gerson, que inclusive está indo para a Rússia para jogar no Zenit. Então é uma posição carente, digamos assim, e o Jorge Carrascal poderia chegar para fazer essa função do Gerson. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, o Mauro César publicou uma informação dizendo que o Flamengo queria vender o Pedro. Tinha a intenção de vender o Pedro. O Flamengo contestou a informação e o Mauro César publicou os prints dele com um membro importante do clube, mostrando que ele falou ali, inclusive, em 15 milhões de euros pelo Pedro. Né? Gostávamos de que tivesse uma proposta, enfim, com um linguajar, com um sotaque português, enfim. Português de Portugal. Publicando ali essas informações. A partir daí, óbvio que teve uma discussão grande dentro do Flamengo sobre essa venda do Pedro. A cúpula do Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Pedro, e ninguém tinha sido como quem é a cúpula do Flamengo? Conselho diretor, que está acima do futebol. O BAP, o presidente, todos os outros vice-presidentes dele que são colegiados, que também, quando é um jogador desse porte, também, obviamente, dão um aval ali ou não para isso. Não tinha esse plano não foi discutido lá em cima. Então, ficou uma surpresa muito grande para quem estava lá em cima, que o futebol estava discutindo vender um dos principais jogadores por 15 milhões de euros, além do que um valor bizarro, para dizer o mínimo, né? O Flamengo, há 2 anos de 2023, recusou uma proposta de 40 milhões de euros pelo Pedro, e agora alguém no futebol do clube está achando que é bom vender por 15. Obviamente não fez o mínimo sentido, caiu muito mal dentro da cúpula do clube. Não vai ter queda de ninguém no futebol e tal, mas foi uma informação que desagradou, porque, primeiro, vazou um plano de futebol que não tinha sido discutido, que estava sem sintonia com o conselho diretor e que causa um desgaste, obviamente, em todo o clube, o vazamento desse... E aqui, deixando claro, o Mauro fez o trabalho dele como jornalista. Agora, se a pessoa... Inclusive, ele não estava perguntando o Pedro. Isso que é a questão. Ele não estava perguntando o Pedro. Então, o próprio presidente do clube, o BAP, não entendeu como desnecessária a menção da pessoa para começar a falar de negociar o Pedro numa conversa que nem era sobre isso. Era sobre outra coisa. Era uma conversa ali, vai ter reforço e tal. Aí, de repente, começa a falar de venda do Pedro com sotaque português. Então, bom, cada um que tire suas conclusões aí desse episódio. Então, foi um negócio que não caiu bem. Não vai cair ninguém, continua ali a diretoria de futebol tocando, tem perspectivas aí de janela de transferência, mas é um negócio é um episódio que caiu muito mal lá em cima, e óbvio, não vai cair ninguém, mas vai ficar no caderninho, né?